Você sabe o que é liberdade financeira? Imagine só poder comprar o que você deseja, não precisar trabalhar para sobreviver e ainda ter dinheiro sobrando no final do mês. Parece um sonho distante, né? Mas acredite, a independência financeira é possível, sim. E nessa videoaula eu vou te mostrar como conquistá-la, a importância de você ter independência financeira. Olá, tudo bem? Meu nome é Mabel Cristina Dias e o meu propósito de vida é te ajudar a prosperar, descobrindo qual é o seu arquétipo regente e o seu propósito de vida. O que é independência financeira para você? Você já parou para pensar nisso? Comprar o que quiser? É isso que significa? Deixar o trabalho e viver de renda? É pagar todas as suas contas e ainda sobrar dinheiro? A verdade é que a independência financeira ela desafia os paradigmas de que a verdadeira segurança econômica está em um emprego estável. Ela nos mostra o quanto essa mentalidade é a causa dos problemas, oscilações e, claro, do insucesso financeiro. A independência, ela não envolve ter um pagamento garantido no final do mês certinho, mas sim de onde vem a sua renda. Eu já posso te afirmar que esse não é um caminho rápido, fácil, mas certamente ele é o sonho e o objetivo de muitas pessoas. E sim, é possível você se planejar para ter a tal independência. O legal é que o planejamento adequado, ele pode te levar a essa independência financeira, mesmo se você for aquela pessoa que acha que você tem apenas o suficiente para viver, que você ganha o suficiente para se manter vivo e mas que isso não dá para você, não dá para pensar em independência financeira, esse não é uma questão que você pensa e nem almeja, tá? Então, a independência pode acontecer para todas as pessoas, tá? E eu quero fazer aqui uma reflexão com você. Essa palavra independência, ela é uma palavra bem forte. Por quê? Porque não é algo que a gente aprende lá de berço. Preciso ser independente. A vida é um presente e eu posso ser autônomo, eu posso ser independente. Eu posso sim ser livre. E essa liberdade não é só em relação às finanças, que é o que nós estamos trazendo aqui, nesse conjunto de videoaulas, mas independência emocional. Não depender emocionalmente de ninguém. Seja do aplauso, seja da companhia da pessoa, seja do amor da pessoa, do afeto dela. Independência no sentido da profissão. Não depender que o outro diga o que eu vou fazer, eu ter autonomia, eu ter o meu trabalho, o meu negócio, o meu empreendimento. Eu ter independência espiritual, não depender de gurus, de autoridades espirituais. Eu ter independência para falar o que eu quiser falar. Ter independência para fazer o que eu quero fazer. E este é o mundo, este momento é o momento onde as independências estão sendo diminuídas no geral. Isso acontece há muito tempo, agora está se acentuando. Então nós precisamos aprender a trabalhar essa busca pela independência. É esse meu objetivo aqui,
quando eu trago uma aula como essa com o tema independência financeira. Tem muito mais atrás do que eu estou falando aqui nessa videoaula hoje. Muito mais. Nós, seres humanos, precisamos resgatar a nossa independência. O que nós podemos ter de independência? Nós somos seres de livre-arbítrio. Podemos escolher. Será que nós estamos realmente usando o nosso livre-arbítrio para ter uma vida de prosperidade em todas as áreas? Financeira, profissional, relacional, saúde, espiritual? Será que nós estamos fazendo uso dessa liberdade de escolha? Será que nós estamos pensando na nossa vida e no que, no coletivo, no que está acontecendo nesse momento planetário, e nós estamos fazendo a escolha certa para nós? O que é certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa, mas existe sim uma verdade absoluta regendo tudo. E esse conhecimento, essa verdade que nos leva à liberdade maior de ser como consciências que somos, ela é uma meta que, a meu ver, é fundamental. Esse conjunto de videoaulas do movimento de prosperidade financeira, depois o movimento de prosperidade no trabalho e na saúde e nas relações e na espiritualidade que eu vou trazer para você. Todos esses movimentos, eles têm como cerne a consciência de quem você é, do que você está fazendo aqui, nessa experiência, aqui no planeta, para onde você vai, de onde você veio, e como extrair desta vivência que estamos tendo agora o melhor. Sair daqui com uma bagagem, com uma consciência próspera. Isso é o mais importante para mim. A liberdade é algo que a gente esqueceu de buscar. A gente se acomoda muito fácil com a nossa prisão. A nossa prisão emocional, a nossa prisão intelectual, a nossa prisão espiritual, a nossa prisão física, nossa prisão no trabalho. A gente se acostuma, não é? Mas eu estou aqui chamando sua atenção para esse ponto. Pense, almeje, sinta a liberdade. A liberdade que é sua, por natureza, como consciência que está viajando pela eternidade. Voltando ao assunto da independência financeira, esse é seu objetivo de vida? Eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes, quando a gente fala em independência financeira, a pessoa pode até, nossa, que legal seria eu ser independente. Mas tá tudo bem, eu já tenho aqui o suficiente para minha existência, né? Eu vivo com um pouquinho, eu já me resolvo com um pouquinho, etc e tal. O que eu ganho no final do mês eu gasto, mas tá tudo bem. Ou eu tenho uma pequena reservinha. E aí, isso é experiência na minha família, tá? Recente. E aí, se você é uma pessoa que é sozinha, não tem um parceiro, uma parceira, não tem filhos, você está distante, num estado distante da tua família, do que restou da sua família, e de repente você adoece, ou fisicamente, que não permite mais que você tenha autonomia dentro da sua casa, ou então você adoece mentalmente. Nós vemos hoje em dia quase uma epidemia de doenças que afetam a nossa mente, a nossa cognição. Nós perdemos a memória, nós não sabemos mais como lidar com a vida, e isso vai acontecendo progressivamente. Doenças como Alzheimer, por exemplo, que todas as pessoas estão sujeitas. E aí, se acontece isso comigo,
E eu não tenho uma reserva financeira para ter independência, para cuidar do meu próprio tratamento, para ter pessoas que cuidem de mim, ou para ir para um lugar onde eu possa ser tratada. E se eu não posso mais viver sozinha? Se eu não posso mais trabalhar, não tenho mais autonomia? Isso não envolve somente a minha pessoa, mas envolve toda a minha família, ou meus amigos, tudo. Então a gente vê famílias, pessoas que têm amigos que se envolvem em dificuldades terríveis por conta desse problema de não ter uma reserva que abasteça a pessoa até o final da sua vida com dignidade, tendo os melhores tratamentos, os melhores profissionais do lado. Então, essa deve ser uma coisa para se refletir. O que acontece comigo não, não diz respeito só a mim, mas as pessoas da minha família, os meus amigos, as pessoas da minha comunidade. Senão, eu vou ter um problema sério e posso parar em qualquer lugar, ter uma vida não digna, ou colocar os meus amigos, meus familiares em dificuldades sérias, até para morrer, se eu não tiver uma reserva para pagar o meu funeral. Eu sei que não é isso que você veio buscar aqui nesse vídeo quando eu falei de independência financeira, tá? Mas eu tô sentindo de falar isso para você. Que não é uma brincadeirinha, não é uma questão de ganância, ou de preguiça. Muitas pessoas acham, mas eu quero trabalhar até o resto da vida. Concordo, eu também, eu sinto isso. Eu, se me for permitido, trabalharei até o último dia, porque eu gosto de trabalhar. Mas não necessariamente porque eu tenha necessidade de trabalhar hoje de manhã para comer hoje à noite. Compreende isso? Então essa coisa de, independência financeira é coisa de ganancioso, de ambicioso, de preguiçoso, isso aí é mais um balde de crenças limitantes que a gente carrega e nem investiga. Por que que pensa assim? Essas crenças só te sabotam. Então, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu não quero dar trabalho lá na frente. Isso pensando no meu futuro. Agora, no meu presente, sim, eu aprecio muito a liberdade de ir e vir. Então, se eu quiser fazer uma viagem, se eu quiser comprar alguma coisa diferente, se eu quiser mudar de imóvel, se eu quiser abrir um negócio, eu preciso de uma reserva. Ou eu vou entrar em dívidas para abrir um empreendimento. Acho que você entendeu o que eu estou falando. Então, você está pronto para dar os primeiros passos em direção à sua liberdade financeira? Se você achou esse tema relevante, acha interessante isso que eu trouxe para você, fica comigo até o final que a gente vai tocar em algumas coisas importantes sobre a liberdade financeira. Antes de mais nada, vamos entender o que é essa tal de independência financeira. A independência financeira é a capacidade de você ter um controle total sobre as suas finanças, onde você não depende de um emprego, você não depende da empresa, do salário fixo, para sustentar a sua vida, o seu estilo de vida. A gente sabe que cada pessoa tem um estilo de vida, uns muito simples, outros um pouco mais complexos. Essa não é a questão. Se você tem um estilo de vida que é mais caro, você tem que pensar que não é assim, enquanto eu posso eu uso, depois lá na frente se eu tiver problema eu penso. Então, para sustentar o teu estilo de vida, seja qual for, você precisa de uma reserva. Mas atenção, para você se considerar uma pessoa independente financeiramente, é preciso você ter fontes geradoras de renda, além do seu trabalho. Por exemplo, ações de empresas, cotas de fundo de investimento, imóveis.
que você tenha, que você alugue. Olha, não basta vender um imóvel ou receber uma herança e viver apenas desse valor gerado, ok? Isso porque o dinheiro acaba e com o tempo isso vai levar você a estaca zero novamente. Então, a independência financeira é quando o dinheiro trabalha para você. Então, é muito importante quebrar paradigmas financeiros e desenvolver uma mentalidade certa para você atingir essa sua meta. Muitas pessoas crescem com crenças sobre dinheiro, sucesso financeiro, como eu falei agora, que limita muito o seu potencial de crescimento. É muito importante trabalhar essas crenças, eliminar uma por uma, substituir por crenças expansivas, crenças reais. Nós não somos seres limitados. Nossa natureza é de abundância. Se tirar esse véu de cima que foi colocado em cima da gente, ou por outros, ou por nós mesmos. Nós já falamos sobre essas crenças, sobre os paradigmas em outras aulas do movimento da prosperidade. Agora, você vai lá e assiste. Sempre é bom você não ter mais nenhuma crença limitante rodando aí. E eu trouxe algumas novas que a gente não tinha conversado, né? A respeito de, se eu vou buscar minha independência, eu sou ganancioso, eu sou avarento, eu sou preguiçoso, não quero mais trabalhar. Então, coloca lá na sua lista. Você pensa assim também? O que você pensa sobre independência financeira? Você busca independência financeira? Você sabia o que é? Coloca para mim aqui nos comentários, tá? Então hoje eu estou convidando você a questionar essas crenças limitantes e adotar uma nova perspectiva em relação ao dinheiro. Essa nova perspectiva em relação a qualquer coisa na vida nos é dada por um arquétipo, o arquétipo do rebelde. É aquele que não se conforma com o status quo. Ele quer olhar de uma forma diferente as coisas, por outros ângulos. Ao desafiar e eliminar crenças como dinheiro é a raiz de todo mal, ou só os ricos ficam mais ricos, você estará abrindo um espaço para uma mentalidade mais positiva, mais eficiente em relação à riqueza, ao sucesso financeiro, à sua independência financeira. Além disso, é fundamental que você desenvolva uma mentalidade empreendedora. Essa mentalidade empreendedora é um elemento chave para alcançar a independência financeira. Nós vamos trazer isso em vídeos mais lá na frente, quando eu falar no movimento de prosperidade profissional, sobre o empreendedorismo. Ser um empreendedor, ter um negócio consciente, e eu criei um curso lá atrás sobre isso, como você empreender de forma consciente. Isso é muito importante, porque isso mexe com toda a tua mente, é uma dinâmica diferente que você para de ficar esperando receber todo mês aquele dinheirinho. Não, você cria oportunidades de receber recursos financeiros de outra fonte, que depende de você. E isso tem a ver com liberdade. Eu sou dono do meu próprio negócio, do meu próprio empreendimento? Ou então eu trabalho para alguém, recebo um dinheiro fixo lá, mas eu tenho um outro plano. Eu não fico dependendo disso. Então, lá na frente, fique acompanhando a gente aqui, que lá na frente eu vou falar sobre a importância do empreendedorismo e vou dar umas dicas importantes para você, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que ter um emprego estável é ótimo. Quem ainda pode ter, porque o mundo mudou muito. Antes a pessoa entrava numa empresa, ficava 30 anos na mesma empresa, se aposentava. E vivia com aquele saláriozinho, né? Aquela aposentadoria, que até dava. Hoje em dia não dá mais para viver com o que é pago pela aposentadoria. Então, quantas pessoas estão em sérias dificuldades de saúde, de moradia, de alimentação, porque dependem desse valor, que não é real. A pessoa não consegue viver com isso. Então, vai passar dificuldade ou vai depender de outras pessoas, como eu já falei aqui no início.
Então, ter um emprego fixo é legal, se você puder, ótimo, mas isso não vai garantir que você tenha esse emprego por toda a vida, e muito menos que você alcance a independência financeira de que estamos falando, tá? Não esquece, quando você está trabalhando para alguém, essa pessoa está, né, tá crescendo financeiramente, a empresa também que você trabalha está crescendo, mas você depende daquele salário que tem começo, meio e fim. Às vezes não dá para terminar o mês, o salário já foi, né? Devemos abençoar as pessoas que nos dão emprego, devemos sim abençoar o trabalho que nós temos, o emprego que nós temos. Eu acho que tudo é uma questão de você ser grato a tudo que te acontece. Mas no ponto que nós estamos falando aqui hoje, de independência, você pode, nas suas horas vagas, estar trabalhando em outro plano em busca dessa tal independência. Se você deseja alcançar isso, você precisa assumir o controle total das suas finanças. Já falamos dessa questão em vídeos anteriores. Controle do que você ganha, do que você gasta. Está poupando, está investindo? É importante ter uma mentalidade de não se acomodar com as coisas, estar sempre se desafiando, buscando novas oportunidades. Mais uma vez que achou uma oportunidade, abraçar e trabalhar forte em cima disso. Achar uma oportunidade não vai fazer você uma pessoa independente. Não, você vai ter que suar, vai ter que transpirar em cima daquilo, vai ter que se inspirar. Então não é ficar quicando de oportunidade em oportunidade sem dar seguimento a nenhuma delas. Então é muito importante você pensar, posso ter um negócio próprio? Buscar investimentos mais lucrativos? Buscar de forma inovadora aumentar a tua renda? Você só não pode ficar parado. Estagnação no universo é morte. Então, tá contente com com isso que você ganha? Sem problema. Estou falando aqui para pessoas que querem expandir, querem aplicar a prosperidade como consciência, basicamente, que nós somos. Uma consciência tendo uma experiência aqui encarnada na matéria, onde o dinheiro é uma energia de troca, qual que é o problema? É mais uma crença limitante. Que nem aquela, por que que você trabalha com espiritualidade, Mabel, tá falando de dinheiro? Por que será, né? Por que será? Porque essa é a grande questão das pessoas. As pessoas ficam presas nesse andar da vida, sofrendo, e a falta de dinheiro traz problema de saúde, problema de relacionamento, problema na profissão, que você acaba fazendo qualquer coisa que não te dá prazer porque você tem que sobreviver, você tem que comer. Te traz problemas de todas as ordens, alimentares, de cuidados da saúde, etc. E aí, você acha que com tudo isso, você vai vai ter um lugarzinho dentro de você para não se preocupar mais, não ter mais ansiedade, não estar com medo, nem com raiva, nem apavorado, para você se elevar do ponto de vista espiritual? A espiritualidade é aqui e agora, é pé no chão. Meu ver, espiritualidade é pé no chão. Não é ficar com a cabeça nas nuvens e tá passando dificuldade aqui. Então vamos colocar todos os arquétipos que estão dentro de nós e não foram colocados aqui à toa, para que a gente use as virtudes, as qualidades de cada arquétipo para prosperar. Tem arquétipo que está mais ligado com dinheiro, outros com intuição, outros com a ajuda dos outros, outro com integração sem fragmentação, outros com coragem. Tem arquétipo dentro de nós, virtudes que estão dormindo. E aí a pessoa pergunta, mas nessa altura do campeonato vale a pena ficar falando de dinheiro? Com que consciência você quer sair dessa experiência? Porque tudo que você aprende aqui
fica no seu campo de consciência. É informação, criando complexidade, mais informação dentro do seu campo de consciência que você leva depois para uma outra experiência. Você quer sair daqui como? Arrasado financeiramente? Dependente? Preocupado? Humilhado? Com vergonha? Sentindo culpa? Brigado com todo mundo? Trabalhando no que detesta? Se relacionando mal na sua comunidade, não ajudando as pessoas, com uma visão egóica da vida? É isso. Volto a repetir. Se a minha vida acabar hoje à noite, minha vida encarnada aqui acabar hoje à noite, eu quero sair daqui com essa consciência de prosperidade. Eu sou um ser próspero. Eu joguei o jogo. Eu quero sair daqui com uma consciência de prosperidade financeira, de relação, profissão. Isso é viver uma vida extraordinária. É usar todas as possibilidades que você tem. É não ficar limitado. E isso tem a ver com independência, que é o assunto de hoje. Então, se minha vida acabar hoje, valeu. Se for amanhã, valeu. Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Mesmo se eu souber que a minha vida tem uma semana de duração. Vou continuar fazendo o que eu faço, porque eu já estou fazendo o que eu quero, trabalhando no que eu quero, vivendo da maneira que eu quero, me relacionando de uma forma legal com as pessoas, passando conhecimento, buscando mais conhecimento. Se eu soubesse que eu tivesse uma semana, um mês, um ano de vida, eu estaria fazendo a mesma coisa, com a mesma alegria, com a mesma gratidão, com o mesmo entusiasmo, porque isso aqui é uma experiência, é uma vivência, é uma roupa que eu estou vestindo. Enquanto eu estiver vestindo essa roupa de Mabel, eu vou aproveitar e ter experiências. Não vou ficar preocupada com o que vai acontecer ali na frente. E se? E se aquilo? Eu acho que assim, as pessoas têm que ter informação sobre a realidade, sim. Mas primeiro elas têm que ter informação sobre o seu potencial divino. Depois que você sabe, que você fez essa conexão, você sente que você é o todo individualizado, cheio de potências, cheio de capacidade, de talento e com livre-arbítrio para atuar, depois que eu me sinto assim, eu vou começar a olhar para fora, porque se eu começar a olhar para fora e não reconhecer o divino que tem dentro de mim, eu vou me acovardar. Eu vou ficar com medo o tempo inteiro, porque olha como é que está o planeta, olha como nós não temos liberdade, olha como nós estamos isso, olha como aquilo, olha. Muitas pessoas na espiritualidade, elas estão entrando num jogo muito complicado de querer prever o futuro, de querer viver esse futuro agora, e elas paralisam a sua vida porque estão com medo. Medo paralisa. Se você está com receio de que sua vida vai terminar hoje, amanhã ou daqui a 2 anos, você não entendeu o que foi passado. Não entendeu. A questão é, qual é a consciência que você quer sair dessa experiência para ir para outra? Uma consciência próspera ou uma consciência de carência, de medo, de submissão? É isso. E nós vamos usar aqui o dinheiro para ascender. Nós vamos usar aqui os relacionamentos para ascender. Nós vamos usar aqui a profissão para ascender. E nós vamos abastecer a nossa saúde, o nosso tempo para ascender, sair daqui bem. Essa é a minha proposta de trabalho, é isso que eu vou fazer até o último dia da minha vida. Beleza? Quer me acompanhar? Vem. Agora eu acho que eu já dei o recado para quem ainda me faz esse tipo de questionamento.
Cuidado com as crenças, reveja suas crenças limitantes em relação a tudo. Voltando ao tema de hoje, estava falando de empreendedorismo, né? Então, quando você adota uma mentalidade empreendedora, o que que é empreender? É você buscar uma fonte de renda própria, sua, que não dependa de você ser empregado do outro. Você monta um negócio. Então, o empreendedorismo é você pegar oportunidades e criar um pequeno negócio para você. Então, se você trabalha durante o dia e aí você, no final de semana, você faz marmita para vender, por exemplo, você é um empreendedor, ok? Então, você está entrando no mercado de trabalho, produzindo, você pode dar emprego para as pessoas, né? Mas empreendedorismo é isso. Empreendedorismo tem muito a ver com liberdade. Existem certos tipos de empreendedorismo onde você trabalha em qualquer parte do mundo, qualquer estado, em qualquer cidade. Você está trabalhando, está gerenciando o teu negócio, está trabalhando com computador, com celular, você gerencia tudo. Essa é uma liberdade fantástica que isso nos trouxe. Antes a gente tinha que acordar, tomar café, tomar um ônibus, chegar no trabalho, bater o ponto, voltar, tomar o ônibus de volta, ir para casa de segunda a sexta. Hoje em dia a coisa mudou. As possibilidades são muito maiores. E às vezes a pessoa nem sabe, tá? Ou ela tem uma limitação, assim, uma crença limitante. Não, é difícil trabalhar na internet. Ah, isso não é uma coisa que vai durar muito. Ah, é porque não pode ser algo tão fácil assim. Eu nunca disse que é fácil. Eu disse que você tem que trabalhar bastante, mas que a possibilidade de ganhar é muito maior, de liberdade é muito maior. Então, quando você adota uma mentalidade empreendedora, é como se você estivesse aberto a novas possibilidades e disposto a correr riscos, mas riscos calculados, não é um risco qualquer. Não é imprudência. Correr riscos calculados. Quando você tem isso bem delimitado, bem estudado, as chances de você prosperar são muito maiores. O teu rendimento é muito maior, tá? Porque você está trabalhando com um risco maior. Quero lembrar você que o universo sempre nos devolve aquilo que nós emitimos, que nós emanamos. E essa mentalidade de estar aberto a oportunidades e pronto para receber essas oportunidades traz grandes benefícios para nós. Isso, se você se abre para isso, isso chega a você. Então, ao quebrar os paradigmas financeiros que podem estar limitando o teu potencial e adotar uma mentalidade próspera, você vai estar se abrindo para o sucesso financeiro. Vamos prosseguir. A independência financeira é um estado em que a sua renda passiva, ou seja, aquela renda gerada independentemente do seu esforço, do seu trabalho aqui, é suficiente para custear o seu padrão de vida. Eu considero que essa seja a fase final da liberdade financeira, né? Contudo, existem algumas etapas no meio do caminho. Existe a independência de curto prazo. Nessa fase, a pessoa não depende do salário mensal para pagar suas contas, porque ela já iniciou a construção de uma reserva financeira, como uma reserva de emergência, por exemplo. Essa reserva pode cobrir os seus gastos por poucos meses, como por exemplo 3 a 6 meses. Tá? Depois existe a independência de médio prazo. Aqui, caso a pessoa perca sua fonte de renda ativa, ou seja, o valor que ela ganha de salário ou no seu negócio próprio, ela já acumulou uma reserva suficiente para manter o seu padrão de vida por um período um pouco mais longo, como por exemplo até um ano. Tá? Então você pode fazer essas reservas, uma reserva pequena, uma reserva de um ano. Então, por exemplo, se eu trabalho para alguém, o legal é eu ter 6 meses de dinheiro guardado para custear minhas despesas se eu perder meu emprego. Se eu for autônomo ou empreendedor, é legal ter 12 meses, porque a coisa oscila um pouco mais. Tem a independência de trabalho. Nessa fase, a pessoa não precisa mais da sua renda ativa principal
para sobreviver. Ela pode contar com fontes de renda passiva, por exemplo, como investimentos em ações, em imóveis, que rendem os aluguéis. Ela tem esse recurso extra passivo para sustentar suas despesas básicas. Mas aqui nós estamos falando de despesa básica, ok? É como se você tivesse o necessário para viver, para manter o seu padrão. E aí depois tem a independência financeira completa. É o estágio final da independência financeira. É isso que é desejado por muita gente e ignorado por muita gente também. Aqui é onde as fontes de renda passiva são capazes de cobrir não apenas as suas despesas básicas, mas também todos os luxos, desejos, um padrão de vida mais elevado, ou então se você quer ajudar pessoas, você quer montar alguma coisa para ajudar pessoas, você pode fazer isso, o que você quiser com o seu dinheiro. Então não significa só pagar meu luxo, significa também, se eu sou uma pessoa compassiva e eu vejo o problema financeiro dos demais, eu posso abrir uma escola onde tudo seja voluntário, né? A pessoa não pague para estar ali, para aprender alguma coisa, ela pode ensinar gratuitamente. Então, como que a gente pode ficar ensinando alguma coisa na internet sem receber nada, ou eu posso ensinar fisicamente alguém sem receber nada? Eu preciso ter uma reserva. Então, essa independência financeira completa é algo que parece um monstro, mas na verdade ela é construída. E quanto mais cedo você construir, melhor. Tá certo? É onde você trabalha se você quiser. Você vai estar suprido. Eu, particularmente, acho o trabalho, seja ele qual for, uma das alavancas para o crescimento consciencial. Tá? Então, se nós nascemos com habilidades, com virtudes arquetípicas, nós temos capacidades, nós temos força, saúde, por que eu não vou trabalhar? Através do meu trabalho, eu estou contribuindo com o coletivo. Eu faço algo que só eu sei fazer, da maneira que só eu sei fazer. Trabalho é maravilhoso. Pode ser maravilhoso. Para determinadas pessoas, o trabalho é um sacrifício, um horror, um inferno. Que triste viver assim, né? Então precisamos resgatar essas crenças no trabalho também. Depois do movimento de prosperidade no trabalho, nós vamos recuperar tudo isso que estamos falando aqui hoje, tá? Pensou que gostoso você trabalhar, fazer o teu horário, trabalhar aquela quantidade de horas que você quer, com liberdade de hoje eu faço, hoje eu não faço, trabalho porque eu gosto, porque eu estou colaborando, e você não ter aquela necessidade de matar um leão por dia? É claro que a independência financeira, ela não significa necessariamente parar de trabalhar, tá? Então, é importante que a gente trabalhe essas crenças dentro de nós e que a gente comece a se permitir visualizar o que seria uma vida de liberdade financeira aqui hoje, mas em todos os sentidos. Você já se imaginou nessa condição de uma pessoa livre? Como é que você sente isso? Muitas vezes, quando a gente fala para algumas pessoas, você pode ser livre, a pessoa fala, mas eu não quero. Ou ela não sente, ela sente um mal-estar. Não, não, não. Eu aprendi a depender em todos os sentidos de outras pessoas. A liberdade vai me fazer uma pessoa solitária. Eu não consigo lidar com a liberdade. Precisamos resgatar isso. Essa é uma qualidade do espírito. Liberdade com responsabilidade. Então já entendemos o que é essa tal independência financeira, as suas fases. Agora surge a pergunta mais comum: quanto dinheiro eu preciso para ser financeiramente independente? A resposta não é tão simples, né? Já que vai depender muito de como você vive, o quanto você gasta. Por exemplo, se você gasta R$ 4.000 por mês, você vai precisar
de menos reserva do que uma pessoa que gasta 20 mil reais, tá? Então isso é óbvio. Para descobrir o valor necessário, nós usamos uma fórmula que é o patrimônio necessário para a independência financeira. É o PNIF. Ela divide o teu custo de vida atual pela rentabilidade dos seus investimentos. Então eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Vamos supor que você gaste 120 mil reais por ano, o que dá uma média de 10 mil reais por mês. E seus investimentos rendem 4% ao ano. Então você vai fazer um cálculo, você pega esses 120 mil, divide por 4%, vai dar 3 mil reais. Esse seria o dinheiro necessário para ser financeiramente independente nesse exemplo, tá ok? E quanto tempo leva para conseguir esse dinheiro? Essa é uma outra pergunta que depende da rentabilidade dos seus investimentos, de quanto você consegue investir, dos imóveis que você possui e também outras fontes de renda que você tem. São muitos fatores envolvidos, tá? Então, como eu sempre digo, existem canais de finanças que você pode acompanhar que vão te ensinar esse passo a passo, tá? Isso aqui é só um exercício mental que eu estou trazendo para você. Então, quanto maior for a rentabilidade e o dinheiro que você investe regularmente, mais rápido você vai chegar lá. Então, nós vimos que para ser financeiramente independente, você precisa entender o seu estilo de vida. Você precisa calcular o valor necessário para sustentar esse estilo de vida e planejar quanto tempo você vai levar para alcançar esse objetivo com base nos seus investimentos e no dinheiro que você investe regularmente. Como atingir isso, essa independência, né? Primeiro é necessário controlar suas finanças pessoais, como nós já trouxemos em vídeos anteriores, fazendo uma planilha de gastos, fazendo seu orçamento, economizando dinheiro. Você precisa analisar suas despesas, precisa ver onde é possível reduzir gastos. Você precisa buscar formas de aumentar a sua renda. Então, são várias coisas, mas com certeza não são objetivos difíceis ou complicados. Pega uma coisa de cada vez. Pega dos 4 pilares, ganhar, gastar, poupar, investir. Pega primeiro o ganhar. Quanto eu ganho? Quais são as minhas fontes de renda? Como eu aumento isso? Como eu posso trabalhar, ter um plano B para ganhar mais? Que serviços eu posso fazer para ter mais recursos financeiros? Depois vai para o gastar. No que eu estou gastando? Eu estou jogando dinheiro pelo ralo ou não? Como é que eu posso diminuir os gastos desnecessários para que me sobre uma reserva para que eu possa passar para o pilar 3, que é o poupar? Eu preciso, no mínimo, poupar. Para isso, eu preciso gastar menos do que eu ganho. Aí eu já voltar, eu tenho um dinheiro sobrando, eu posso poupar. Isso significa poupar, né? É guardar. Guardar. Agora, guardar onde? Guardar na poupança? Deixa eu pegar parte desse dinheiro, aprender como investir, que é o 4º pilar. Vou me educar financeiramente, tem educação financeira gratuita em canais excelentes na internet. Vou começar a aprender a investir e ver que não é um bicho de 7 cabeças. Será que eu vou investir somente nisso ou vou investir num negócio também? Parte do meu dinheiro num negócio, parte do meu dinheiro no mercado de investimentos? É uma construção de conhecimento. Conhecimento é poder de fazer novas escolhas, escolhas mais interessantes para você, de ser mais livre. Conhecimento, tá? Então você tem que ter educação financeira, você tem que ter uma mentalidade próspera, empreendedora e você precisa trabalhar com os arquétipos, que são essas virtudes que tem dentro de você.
Sem falar em outro aspecto que eu acho muito importante, que é a mudança de hábitos. Mudar hábitos financeiros que são prejudiciais, tá? Então, é muito importante que você, deixe de ficar gastando dinheiro em coisas desnecessárias. Optar por compras mais inteligentes, pechinchar, economizar nas compras, sempre é possível, verificar os melhores preços, pensar se você precisa daquilo, agora ou não. Se você não está com uma dependência emocional daquilo que você compra. Voltamos à independência. Aquilo que você compra, que você gasta, que você consome, não pode ter uma importância muito grande na sua vida. Você não pode depender daquilo para ser feliz. Você tem que se visualizar e fazer o exercício de não depender de nada. Estabeleça metas financeiras, isso é essencial. Defina objetivos de curto, médio e longo prazo para você se manter focado, disciplinado. Já falamos isso em outras aulas. Aqui não são aquelas metas distantes como eu quero ganhar dinheiro, eu quero guardar dinheiro todo mês, ou eu quero quitar uma dívida. Não é o querer, é se comprometer. Essas são metas calculadas, reais. Pense, eu vou juntar meus primeiros R$ 10.000 guardando aproximadamente R$ 800 por mês por um ano. Percebe a diferença entre desejo e compromisso? Isso é mentalidade. Então tem que trabalhar, regaçar a manga e trabalhar hoje para que isso aconteça. Não quando eu tiver um tempinho, depois eu vejo isso. Viver é eleger prioridades. Bom? Faça a sua reserva emergencial, isso é prudente, tá? Essa reserva emergencial ela vai servir como uma proteção para imprevistos financeiros, que eles acontecem mesmo, tá? Guarde de 6 a 12 meses o dinheiro que você gasta em um mês, tá bom? Então faça essa reserva, seja prudente, não é para ser medroso, não é para ser desconfiado nem nada, é só para ser prudente. A prudência é uma virtude arquetípica. Invista regularmente, esse é outro passo muito importante para você alcançar a independência. O dinheiro precisa trabalhar para você. Então tenha paciência, invista em diferentes ativos, diversifique os seus investimentos. Essa é uma estratégia muito importante para reduzir riscos e aumentar os retornos na hora de investir. Por fim, nunca deixe de buscar conhecimento e educação financeira contínua. Esteja atualizado sobre os melhores práticas financeiras, estratégias de investimento, tendências de mercado, melhor forma de pagar contas. Aprenda a se informar constantemente. Isso é um investimento valioso para o teu sucesso financeiro. Se você seguir esses passos, se você colocar isso num caderno, se você colocar metas diárias, olha, hoje eu vou fazer uma ação, eu vou ter uma ação em busca disso, vou fazer isso. Fez, ticou. Amanhã, outra, outra, outra. Essa consistência, essa regularidade de estudo, trabalho, ação, de educação, faz com que tudo se multiplique, principalmente o dinheiro, tá? Tem o tal dos juros compostos, né? Então você tem que pensar nisso, tem que saber que isso existe. Assim como você não pode entrar em dívida de cartão de crédito porque você vai ser corroído, você tem que colocar o seu dinheiro e deixar ele crescer, ok? Muito bem. Agora eu gostaria de convidar você a compartilhar as suas ideias aqui nos comentários. O que você sente quando eu falo de independência financeira? E sente entusiasmo ou uma angústia? Primeira questão. O que você aprendeu aqui hoje? O que foi mais importante que eu falei que você vai levar hoje para você e vai colocar em prática? Hoje mesmo, sem esperar o momento mais oportuno. Então é importante você refletir sobre isso,
A hora que você escreve nos comentários, você está se colocando publicamente, é como se fosse um compromisso que você adquire com você mesmo. Ninguém vai te cobrar, mas você está se expondo. Essa é uma maneira excelente de a gente manter compromisso, é a exposição. Olha, estou fazendo isso, viu? Isso reforça a nossa vontade. A independência financeira é sim um objetivo alcançável, e quando você elimina crenças, paradigmas negativos em relação ao dinheiro, quando você dá os primeiros passos em direção à educação financeira, aí você vai estar se posicionando de uma maneira libertadora para o seu futuro, para a sua prosperidade, ok? Continue empenhado em aprender, crescer, colocar em prática as estratégias que eu tenho trazido aqui nessas videoaulas. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta aqui, ativa o sininho. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque isso é importante para a gente, para os meus vídeos chegarem até você e para que a plataforma aqui do YouTube reconheça esses vídeos como relevantes e entregue para mais pessoas, ok? Agradeço, então, a atenção que você teve, o seu tempo e a sua disponibilidade de crescer. Eu admiro isso muito numa pessoa. Uma pessoa que busca crescer, sair daquele lugar onde ela está e expandir, tá? Então, eu deixo aqui a minha admiração por você que está me acompanhando nessa série de vídeos. A gente se vê na próxima videoaula. Não perca, vamos dar na próxima videoaula mais um arquétipo que está influenciando você e cujas virtudes desse arquétipo elas podem ser utilizadas para você adquirir mais prosperidade financeira ainda, ok? Nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até lá.